Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula, uma aula técnica aqui no meu canal de hidrologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre métodos de chuva-vazão, tá? Então uma aula bem bacana, porque a gente sabe que existem diversos métodos de chuva-vazão para a gente conseguir calcular a nossa vazão de projeto, né? Mas por ter várias opções, também pode surgir a dúvida qual método que eu vou utilizar, né? Quais são os limites desses métodos, o que os órgãos, né, nos indicam como método aplicável, né? Então, hoje nós vamos abordar esse tema voltado à vazão de projeto e para chegar na vazão de projeto a gente vai então passar pelos métodos chuva-vazão, fazendo um pouco dessa distinção entre esses métodos e clareando um pouco mais essa visão de onde que a gente vai aplicar cada método para cada faixa de área e o que os órgãos também indicam para a nossa aplicação. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente já iniciar, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Então, pessoal, nós temos aqui a capa aí da nossa aula de hoje, qual método usar para determinar a vazão de projeto, tá? Antes da gente iniciar, só quero me apresentar aí, talvez nem todos me conheçam, né? Às vezes o pessoal chega aqui a primeira vez na aula, às vezes vê a aula depois do horário, né? Depois de alguns dias, então vou me apresentar para a gente nivelar o conhecimento já inicial. Tá certo? Meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Eu trabalho numa multinacional italiana há mais de 12 anos, né? Fiz 12 anos agora em janeiro, né? Então passou aí já uma dúzia de anos, passando muito rápido, né? Comecei como estagiário na empresa quando eu estava no terceiro ano de faculdade, né? Sempre olhava o pessoal que já tinha 5, 6 anos de casa e imaginava, nossa, quanto tempo, né? E agora já se passaram 12 anos, né, que eu estou exercendo a minha função de engenheiro civil, sempre nessa área de hidráulica, drenagem, hidrologia, recursos hídricos, então essa água que envolve, essa área que envolve águas, né, o tema águas, né? Então estou há 12 anos. Bom, sou casado, sou pai do Davi e pai do Isaac, e o meu trabalho aqui na internet é basicamente para facilitar o seu trabalho, que atua nessa área de águas também, tá? Então, o ponto principal é fazer com que você domine cada vez mais a hidrologia de uma forma clara, até coloco brutalmente didático, né? Para que você realmente tenha clareza, saiba o que está fazendo, saiba que método usar, o porquê de cada coisa, onde vai usar cada coisa. Então, tenha clareza de uma forma brutalmente didática, sem esconder informação, sem colocar aquele véu, né, que muitas vezes falta ali uma descrição mais completa da equação, ou falta ali muitas vezes uma atenção maior para abordar alguns aspectos mais básicos, né, que muitas vezes a gente não viu ainda na faculdade, ou não viu até hoje, né, então colocando um peso maior nessa parte da didática, né? E obviamente quanto mais conhecimento você tem e quanto mais conhecimento você coloca em prática, mais oportunidades você gera, mais renda, mais trabalho, tá certo? Então esse trabalho aqui na internet ele visa esses dois pontos principais, né? Compartilhar conteúdos de hidrologia para que você domine esses conteúdos, domine essa técnica de uma forma clara e simples, né, brutalmente didática, e que você consiga aí crescer também nessa área no território brasileiro, tá certo? Até fora do Brasil também tem gente que acaba me assistindo de fora do Brasil, tá? Assistindo o canal de fora do Brasil. Então, pessoal, antes da gente iniciar, queria pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo se você gosta de temas que envolvam águas, né? Temas aí de hidrologia, hidráulica, recursos hídricos, modelagens, que são os temas que a gente acaba abordando aqui no canal. Deixa o seu like no vídeo, porque quando você coloca um like, quando você dá um like no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é mais relevante. Então ele começa a apresentar esse vídeo para outros profissionais, outros estudantes. Tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo,
deixa o seu like para ajudar para que esse conteúdo chegue a mais profissionais, mais colegas aí de mercado, mais estudantes, beleza? Segundo ponto, pessoal, se você já conhece alguém, né, que tem aí carência dessas informações também, que a gente aborda aqui do canal, que tem interesse, que atua na área, que está estudando, está se formando, compartilhe esse vídeo, né? Clica no compartilhar e envie também esse vídeo aí para o seu colega, para o seu amigo, para o profissional que você conhece, o estudante que você conhece, no grupo de engenheiro, de estudo, né? Para que esse material chegue também para mais profissionais e estudantes, tá? E se você não é inscrito ainda no canal, clica no botãozinho e se inscreva para você estar por dentro de todas as novidades que a gente faz aqui ao longo da semana, tá? Então hoje no canal, toda terça-feira e quinta-feira às 8 horas da noite, a gente compartilha um conteúdo novo. Nas terças-feiras é o nosso podcast sobre as águas, onde nós convidamos aí profissionais que atuam na área para a gente fazer um bate-papo, falar sobre o mercado, uma visão mais profissional. Inclusive nessa terça-feira que se passou, né, dia 22, se eu não me engano, nós tivemos a entrevista, aí, o bate-papo, um episódio com o Marcos Jabor, que é um engenheiro com mais de 40 anos de experiência dentro da área de drenagem rodoviária. Tá? Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, depois que acabar esse vídeo aqui, você vai lá no meu canal para você assistir a gravação. Tá? Foi um bate-papo bem bacana para quem tem interesse em atuar na área de drenagem de rodovias. Assim, é um episódio aí muito indicado para você. Tá certo? Então, nas terças-feiras, nós temos aí os episódios do podcast sobre as águas, tá? E toda quinta-feira nós temos uma aula técnica voltada ao tema de águas também, geologia, onde nós vamos aqui abordar métodos, estudos, né, planilhas de cálculo, como que a gente coloca a mão na massa de verdade e sai com os resultados que a gente precisa no mercado de trabalho. Beleza? Então, a nossa aula de hoje vai ser uma live, uma aula técnica, né? E a de terça-feira é uma aula, né, um vídeo um pouco mais profissional, com uma visão mais de mercado. Beleza? Então se inscreva no canal, acione o sininho para você estar por dentro de tudo isso. Tá? Às vezes você assiste o vídeo, não se inscreve, depois perde o canal aí no meio de milhões de canais, né? Então já se inscreva aí para ficar atento aí a essas novidades. Beleza? Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês uma planilha que é o seguinte, tá? Dentro dessa planilha aqui, a gente tem algumas informações importantes. Primeira coisa é o seguinte, eu tirei essa planilha, tá, do Guia Prático para Projeto de Pequenas Obras do DAE, tá, do DAE de São Paulo. Tá? O que acontece? Dentro desse manualzinho, desse guia prático, que você inclusive pode fazer o download, aí você consegue acessar na internet, fazer o download, estudar em cima desse material, tá? Um material bem bacana, muito didático, tá? Cheio de ilustrações, cheio de tabelas, cheio de informação gráfica para você entender de uma forma mais clara também e objetiva. Tá? Eu sou fã desse material. Ele está disponível no site do DAE, depois eu deixo também aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download, tá? Então, esse material ele é muito bacana. Dentro desse material, ele é dividido em 4 capítulos, tá? No primeiro capítulo, para quem for fazer o download depois, no primeiro capítulo, você consegue acessar esse fluxograma que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? Eu tenho esse fluxograma que o resultado final dele, obviamente, é chegar numa vazão de projeto. Tá? Então, primeira coisa, para que ele existe? Né? Para mostrar para nós alguns caminhos possíveis que nós podemos caminhar ou navegar, né, por esses caminhos, para que a gente consiga chegar no resultado final, que é a vazão de projeto. Tá certo? Então, perceba que aqui a gente já tem algumas ramificações interessantes. Quando a gente olha na primeira ramificação, né, na primeira divisão aí mais macro, né, mais estrutural da coisa, nós temos aqui esse item, vou até tentar marcar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui esse item que é extensão de dados, tá? Extensão de dados. Então o que acontece? Muitas vezes nós temos, né, um posto fluviométrico próximo, né, do local onde a gente está estudando a nossa bacia, está estudando para implantar algum tipo de obra hidráulica, seja ponte, seja galeria, seja travessia, seja canal, né? Então,
nós temos ali um posto fluviométrico, um posto pluviométrico, tá? E através desse posto nós temos uma série de dados estudados, que nós podemos estudar, que já foram coletados, tá? Então, dados de chuva, dados de vazão, a gente já tem essa informação através desse posto, tá? Quando nós temos este cenário, né, e essa informação é maior do que 3 anos, tá? Nós temos a possibilidade, então, olha só, maior do que 3 anos aqui, né? Nós temos a possibilidade de trabalhar com alguns métodos estatísticos, tá? Então, para cada faixa de idade aqui, de duração de dados que nós temos, de 3 a 10 anos, um método estatístico, de 10 a 25 outro método, mais do que 25, né, um ajuste de distribuição estatística, tá? Inclusive, alguns desses métodos aqui, né, eu já abordei aqui no canal, tá? Então, se você tiver interesse em se aprofundar em algum desses métodos estatísticos, depois desse vídeo também você visita aqui os vídeos do canal, que lá você vai encontrar diversos vídeos para essas distribuições estatísticas também, quando você tem esses dados coletados, quando você tem uma estação pluviométrica onde coletou esses dados aí ao longo dos anos, tá? Então, esse é a primeira divisão desse fluxograma do DAE, onde passa pela necessidade aí prévia, né, dessa existência desses dados aí coletados nesses postos, tá? Então, aqui nós temos já essa primeira questão. Se nós temos essas informações acima de 3 anos, nós podemos então partir para um desses 3 métodos estatísticos. Zé Roberto, queria me aprofundar nesses métodos. Aí eu aconselho você a assistir os vídeos aqui no canal depois que terminar esse vídeo aqui. Beleza? Então, a primeira divisão. Já a segunda parte da divisão, pessoal, olhando aqui para a extensão de dados ainda, né, menor do que 3 anos, que é o outro caminho possível aqui no fluxograma, é o início, né, desse segundo caminho, tá? Então, quando eu olho aqui para a extensão de dados menor do que 3 anos, tá, nós vamos dividir, então, esses caminhos, esses possíveis caminhos, por áreas de contribuição. Tá? Como assim? Olha só, quando você vai fazer um estudo hidrológico, você precisa delimitar a sua bacia hidrográfica, saber o tamanho do seu talveg, saber o desnível do seu talveg, declividade do talveg, como que está sendo usado aquele solo, né, uso e ocupação do solo. Então, nós precisamos ter essa visão mais clara, esse estudo mais claro da bacia hidrográfica. Perfeito? Um desses pontos da bacia hidrográfica que nós precisamos ter em mãos, tá, um dos primeiros pontos aí, é a área da nossa bacia hidrográfica. Tá? Ou seja, a área que vai contribuir para o ponto de estudo, para o nosso exutório, para onde vai ser feita a canalização, onde vai ser feita a ponte, a obra hidráulica de uma forma geral. Perfeito? Então, essa área da bacia hidrográfica é muito importante para esse fluxograma, porque a partir dessa área nós temos aqui algumas indicações do DAE para alguns métodos possíveis, tá, de chuva-vazão que nós podemos aplicar para chegar na nossa vazão de projeto. Tá? Então, pegando aqui a menor área possível, vamos colocar assim, né, menor do que 2 km², nós temos, tá, o método racional. Tá? Então, aqui, ó, área menor do que 2 km², método racional. Tá? A gente vai ver daqui a pouco, pessoal, vou passar primeiro um pente grosso aqui em cima desse fluxograma, depois a gente vai olhar essas abinhas aqui da planilha, onde nós temos ali cada método, a gente vai passar um pente fino, né, nessa estrutura dos métodos, e por fim a gente vai comparar os resultados. Tá? Então aqui, inicialmente, nós temos para pequenas bacias, né, menores do que 2 km², nós temos o método racional. Tá? Algumas literaturas, né, divergem um pouco dessa indicação do DAE. Tá? Algumas indicam o método racional aqui é 3 km², outras até 0,7 km². Então, a hidrologia ela não é uma ciência exata. Né? Então, nós temos aí essa ramificação de literatura, de indicações. Tá? Mas, via de regra, vai ser em torno realmente desses 2 km² que o DAE está indicando aqui. Tá? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas bacias pequenas nesse nível, o método racional é bastante indicado. Por que é bastante indicado? Que é o método mais simples possível,
É um método muito simples, a gente vai ver aqui uma aplicação rápida dele, método muito simples, e o resultado dele é coerente, né? É coerente. Então, assim, olhando o custo-benefício, né, do processo, é um método realmente que é bastante aplicado hoje na prática, quando nós temos bacias pequenas, bacias menores do que 2 km², como indicado aqui pelo DAE. Tá? Agora, vamos passar para o outro lado. Né? A área maior do que 2 km², aí nós já temos outras ramificações. Vamos pegar as áreas menores aqui. De 2 até 200 km². Tá? Aí nós temos o método, né, que é um método racional ali um pouco modificado, né, que é conhecido como método Ipaivu. Tá? Ipaivu. Zé Roberto, eu queria aprender o método racional, o método Ipaivu, Kokei-Uehara, todos esses métodos de uma forma mais aprofundada. Eu queria aprender como aplicar cada um desses métodos. Vou te dar duas dicas. Tá? A primeira dica, dentro do canal, mais uma vez, tem vídeos específicos para cada método, vídeo de 1 hora, né? Se aprofundando em cada método, trazendo um pouco do histórico do método, o porquê desse método, como que é composto esse método na prática, como aplicar esse método, exemplos práticos. Né? Então, assim, tem um monte de vídeo tá, aqui no canal de método racional, Ipaivu e outros aqui, beleza? Então, se você quer se aprofundar nesses métodos, fica essa dica. A segunda dica, pessoal, é que daqui a pouco a gente vai dar uma revisada geral nas estruturas desses métodos, até para a gente fazer essa comparação entre eles, tá? Então, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão dos métodos também. Então, aqui, de 2 a 200 km² de área da bacia hidrográfica, nós temos essa indicação do método Ipaivu, tá? Existem algumas revisões um pouco mais recentes aí do DAE, que eles acabam indicando uma faixa menor de área, tá? De 2 até 30 km² de área, né? Então, tem algumas divergências nessa questão, tá? Mas nesse material aqui do Guia Prático, ainda está indicando de 2 a 200 km², tá? Então, para essa faixa de área, nós temos aqui o método Ipaivu. Bom, áreas maiores, né, de 200 a 600 km². Aí nós temos a indicação do método do professor Kokei-Uehara. Tá? Lembrando que esse método também tem um vídeo de 1 hora só falando desse método, da história dele, até da história do professor Kokei-Uehara também, que trouxe a adaptação do método para o Brasil. Tá? Então, é um método aí bastante interessante, né? Tem algumas variáveis ali que a gente não vê normalmente nos métodos mais simplificados. E aqui é indicado pelo DAE para faixas de 200 a 600 km². Tá? Então, nós temos esse método aqui indicado também. Mais do que 600 km², nós temos aqui o tão conhecido hidrograma unitário sintético. Tá? Então, mais do que 600 km², o hidrograma unitário sintético, que com um hidrograma unitário sintético a gente consegue então construir, né, posteriormente um hidrograma de projeto, tá certo? Então, quando a gente tem obras, né, como canais, como pontes, como galerias, né, a vazão de projeto ela é muito importante, essa vazão de pico, né, que vai passar pela estrutura. Tá? Quando a gente tem obras para amortecimento, detenção de cheias, retenção de cheias, né, não basta apenas a vazão de pico, né, mas também o nosso hidrograma, né, porque com o nosso hidrograma afluente, que é o hidrograma que a gente vai calcular, né, através do método SS, a gente consegue também verificar o amortecimento desse hidrograma e calcular o nosso hidrograma efluente. Né? Então, os volumes acumulados também são muito importantes, no caso, para essas obras hidráulicas de detenção, de amortecimento, de retenção. Tá? Então, aqui, hidrograma unitário para essas áreas maiores. Tá? E depois, pessoal, a gente tem também alguns algoritmos aqui, alguns softwares, né, o ABC6, né, e algumas dessas ferramentas, tá? Na verdade, hoje tá, o meu sentimento é que na prática elas não estão sendo mais aplicadas. Tá? Por quê? E parece que elas não tiveram uma continuidade, né, nos algoritmos, não foram mais revistos, não foram mais atualizados, então parece que ele ficou meio descontinuado. Tá? Mas dentro dessa parte de softwares, o que nós temos hoje muito forte assim, no mercado, tá, pessoal? Até para não querendo mudar o que o DAE está passando aqui no material, mas trazendo um pouco da realidade atual, né?
é o software REC HMS, que é um software que nós temos aí, uma aplicação muito ampla hoje no mercado, tá? E o software Swim também, né? Então, esses dois softwares acabam sendo bastante aplicados para essas áreas de modelagem hidrológica, tá? Então, inclusive, aqui no canal também tem alguns vídeos voltados à modelagem hidrológica com o software REC HMS, tá? Então, lá você consegue entrar com os dados da bacia, de chuva e sair com a vazão, com o hidrograma e tudo mais. Inclusive, também fazer o amortecimento, né, o routing, fazer dam break, então é um software bem potente e é o primo do REC-RAS, né? Para quem conhece o REC-RAS, REC HMS, a gente faz essa parte inicial da modelagem hidrológica e depois a gente entra na modelagem hidrodinâmica no REC-RAS, beleza? Então, pessoal, essa primeira etapa aqui da nossa aula é justamente para mostrar isso para vocês, tá? Esse fluxograma, que nós já temos aqui uma divisão um pouco mais clara dessa aplicação desses métodos, chuva-vazão, para cada característica aqui de área, para cada tamanho de área, faixa de áreas, tá? De contribuição. Isso daqui não é o Zé Roberto que está falando, né? Mas é um material aí que vem do DAE, né? Então a fonte é o DAE de São Paulo, e eu estou colocando aqui para vocês, né? Muitos aí não conhecem esse material, e também para agregar um pouco de informação em cima desses métodos, para a gente fazer uma comparação mais clara aqui da estrutura desses métodos, beleza? Então, essa é a primeira etapa aqui da nossa aula. Agora eu vou abrir para vocês, aqui um pouco desses métodos, tá? Então, olhando aqui, por exemplo, né, o método racional, vou abrir nessa janelinha. O que eu fiz, tá, pessoal? Deixa eu jogar aqui, ó, do outro lado aqui agora. O que eu fiz aqui, pessoal? Olha só, vou dar um zoom aqui. Então, eu coloquei aqui área, né, de contribuição, tá? Área de contribuição de 1 até 1000 quilômetros quadrados, tá? Coloquei aqui essa área de 1 até 1000 quilômetros quadrados. Comprimento do Talweg também aumentei aqui até 100 quilômetros, tá? De ponto 1 até 100 quilômetros. Desnível, também fui colocando alguns desníveis, de acordo com o aumento da bacia do Talweg, também foi aumentando os desníveis, né? Tempo de concentração foi calculado, tá? Através da equação de Kirchhoff, que está aqui embaixo, tá? Então que leva em consideração o comprimento do Talweg que nós já temos, né? Dividido pelo desnível, né, desse Talweg, que também nós já temos, tá? Então, olhando por linha, né, nós já temos essas informações, a gente consegue calcular então o tempo de concentração. Deixa eu só congelar aqui esse painel para ficar mais fácil. Então, o tempo de concentração. Depois eu coloquei também a equação de intensidade de chuva aqui para a cidade de São Carlos, tá? Então, a equação de São Carlos é 25,33 vezes tempo de retorno. Estou adotando 100 anos para todos esses cálculos aqui de áreas, tá? Dividido pela duração da chuva, que vai ser igualado ao tempo de concentração, mais 16 elevado a 0,935. Então, calculei a intensidade de chuva para cada duração aqui prevista, para cada cenário, tá? Depois o nosso runoff, né, o nosso coeficiente, coloquei de meio, tá? Então isso aqui são alguns cenários que eu estou criando só para a gente fazer uma comparação direta dos métodos, tá? Então, meio de runoff, e depois calculamos aqui então a nossa vazão de projeto, que vai ser CIA dividido por 3,6, tá? O que seria isso? O nosso runoff vezes a intensidade de chuva vezes a área dividido por 3,6, e assim a gente chega então na vazão de projeto através do método racional. Então, 38 metros cúbicos por segundo, 67 metros cúbicos por segundo, 91 e assim vai. Tá? Então, nós temos aqui, pessoal, os resultados de vazão de projeto para cada um aqui desses cenários. Tá? Lembrando que cada linha é um cenário, né? Cada linha tem uma área, um comprimento de Talweg e um desnível. Uma área, comprimento de Talweg e um desnível. Tá? Então, são cenários hipotéticos para a gente fazer essa comparação. Bom, lembrando que dentro aqui do fluxograma do DAE, a gente aplicaria então esse método racional até 2 km². Né? Olhando aqui, eu coloquei áreas até 1000 km².
Então, obviamente, né, nós teríamos que aplicar esse método dentro dessa faixa aqui, ó, tá? Nesses dois cenários, área de 1 e área de 2. Área de 3 a gente já partiria para um outro método, tá? Mas vamos deixar congelada essa informação por enquanto, tá? Passando então para o método Ipaivu, deixa eu pegar aqui o circunferência Ipaivu, que seria de 2 a 200 km², então o método Ipaivu. Então, entrando na janelinha dele aqui, é um método um pouco mais complexo, né? Vou passar um resuminho aqui para vocês. Então a ideia é a mesma, tá? Eu utilizei o mesmo tamanho de área, né, para todos os meus cenários, Talveg e desnível, tá? Então esses dados aqui acabam se repetindo, né, para todos os métodos que a gente vai aplicar, justamente para tentar igualar ao máximo o cenário, né, esse cenário de controle que a gente vai calcular a vazão de projeto, tá certo? Então, tem essas informações aqui iniciais. Depois eu tenho o cálculo do tempo de conscientização, que também foi feito pela equação de Kirchhoff, como está aqui embaixo, tá? Então, tal VEG ao cubo dividido pelo ΔH, então nós já temos os tempos de conscientizações já calculados, e a intensidade de chuva também já calculada, tá? Então, utilizamos mais uma vez a equação de chuva de São Carlos, para ser na mesma cidade, ter as mesmas informações, beleza? Dentro do método Ipaivu, nós temos o coeficiente da bacia, que é esse C aqui, que ele vai ser composto pelo C1 e o C2, tá? O C2 ele é bastante similar ao nosso runoff que nós temos no método racional. Então, coloquei aqui como meio, como nós tínhamos colocado também no método racional, tá? O C1 já é um coeficiente, né, de forma da bacia. Então, o que acontece? Dependendo do formato da bacia, a gente pode ter mudanças ali, principalmente nesse tempo, né, que a vazão vai chegar do ponto mais longo até o nosso exutório, tá? Então, se eu tenho uma bacia, por exemplo, mais próxima a uma circunferência, né, eu tenho um cenário. Se eu tenho uma bacia mais achatada, né, a tendência é que esse tempo de concentração seja menor, né, porque o Talveg vai estar mais próximo do exutório. Se eu tenho uma bacia alongada, né, ou seja, o meu Talveg está no sentido desse alongamento da bacia, aí nós temos ali um tempo de concentração muitas vezes maior, né, porque nós temos uma distância maior a ser percorrida. Então, esses fatores de forma vão influenciar nesse método Ipaivu, e é uma das primeiras mudanças que nós temos no método Ipaivu para o método racional, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o C2, que vai ser igual ao nosso método racional, ok? Agora esse F é o nosso fator de forma. O fator de forma, nós já temos a equação dele aqui, ó, que vai ser então o comprimento do Talveg dividido por 2 vezes a área dividido por π elevado a meio, tá? Então vou ter o meu fator de forma calculado. Com o fator de forma, eu consigo calcular o coeficiente de forma, tá? Que é o nosso C1 que está aqui, ó. Então é 4 dividido por 2 mais fator de forma. Ok. Com essas duas variáveis aqui, na verdade com essas três variáveis, tá? C1, C2 e o fator de forma, aí sim eu consigo calcular o meu coeficiente da bacia, e esse coeficiente é que vai entrar na equação final da vazão de projeto, tá? Então olha só, a equação dele é o seguinte: 2 dividido por 1 mais F, F é o fator de forma, que a gente já calculou aqui, vezes C2 dividido por C1, tá? Que a gente já tem aqui também o C2 e o C1 para cada linha que é cada cenário, vamos colocar assim, tá? Então, calculei aqui o nosso coeficiente da bacia, tá? A primeira alteração que nós temos no método racional para o método Ipaivu, essa mudança aqui nessa consideração do coeficiente da bacia, que leva em consideração o formato da bacia, né, como a gente acabou de abordar. Na coluna L, eu tenho mais uma mudança, que é o coeficiente espacial da bacia, tá? Então, isso daqui também não tem no método racional, mas tem no método Ipaivu. O que seria esse coeficiente espacial? Distribuição espacial da chuva, né? Imagine que eu tenho uma bacia hidrográfica de 30 km², né? E eu vou trabalhar com uma intensidade de chuva aqui da equação de São Carlos, 273 milímetros por hora para uma chuva aqui para uma duração pequenininha, né? O que acontece? Essa chuva, ela não vai cair de forma igual, né, para toda a minha bacia de 30 km². Tá? Como se caísse a mesma chuva, né, uniforme em toda a minha bacia, que é essa simplificação do cálculo, né? Isso não vai acontecer na prática, né? O que vai acontecer é que parte da bacia
vai estar chovendo mais forte, parte da bacia vai estar chovendo mais fraco, parte da bacia nem vai estar chovendo. Então nós temos uma distribuição espacial da chuva dentro da nossa bacia hidrográfica. E no método racional, nós não temos nenhum coeficiente que faz essa correção. Já nesse método de Paivu, nós temos esse coeficiente, né, que é justamente esse K aqui, ó, que está na coluna L. Tá? Então esse K, pessoal, que eu já preenchi em todas as linhas aqui, esse K ele vai ser baseado nesse ábaco aqui. Ó, tá? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um ábaco onde nós temos... deixa eu deixar aqui mais centralizado. Pronto. Onde nós temos no eixo horizontal as áreas da bacia hidrográfica. Ok? Então, no eixo horizontal as áreas. No eixo vertical é o K que eu quero calcular, o coeficiente, né, a distribuição espacial da chuva. E essas curvas coloridas é a duração da minha chuva. Então, perceba, eu tenho duração de 30 minutos, 45 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, assim vai. Tá? Então, pessoal, eu tenho aqui ó, as durações de chuva e eu tenho as minhas áreas da bacia de contribuição, certo? O que eu preciso fazer, então, para determinar o meu K? Olha só, vou tirar um pouco o zoom aqui. Então, vamos pegar esse cenário aqui, ó. Vamos pegar um cenário com uma área de 10 km², tá? Vou até deixar em negrito aqui, ó. 10 km² é a área. Tá? Não, vou pegar um cenário mais redondinho para a gente ver aqui na curva. Não precisa interpolar. Vou pegar aqui de 15 km². 15 km² que é a minha bacia. Então, 15 km², tá? O meu tempo de concentração é 32 minutos, então a gente vai igualar a nossa duração da chuva ao tempo de concentração. Então, vai ser meia hora, basicamente, né, a duração da chuva. Então, o que eu teria que fazer aqui nesse gráfico, tá, pessoal? Pegar até uma setinha. Então, olha só. Área de contribuição 15. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 20, então 15 vai estar aqui, ó, bem no meio, certo? Se eu subir aqui uma setinha até a minha chuva aqui, de duração 30 minutos, vamos colocar aqui, ó, 30 minutos, né? Pegar aqui, eu vou rebater agora, né, esse meu ponto aqui da chuva para o meu coeficiente K. Né? Então, jogando para cá, ó, eu teria algo como 97. Vamos colocar aqui, 97. Né? Então, vou até corrigir esse valor aqui, ó, ponto 97. Opa, ponto 97. Tá? Aqui também, colocar aqui ponto 96 no de cima. Então, aqui, pessoal, dentro desse meu cenário de área de contribuição 15, né? E a duração da chuva 30 minutos aproximadamente, eu venho aqui com a minha área 15, subo até a minha curva de 30, rebato aqui. Então aqui eu vou chegar no meu K, é em porcentagem, né? Então 97% vai dar 0,97. Então eu coloco esse valor de K aqui, beleza? Então pessoal, o que acontece? Ó, vou tirar esse negrito, por quê? Porque nessas áreas de 1 até 300 km², nós temos aqui, ó, dentro desse ábaco, tá? Então, vou subir um pouquinho, vai até 300 km², tá vendo? Então, nós temos aqui esses valores, né, para várias durações de chuva, com uma área de contribuição até 300 km², tá? Acima de 300 km², nós não temos mais nesse ábaco, né? Então, nós teríamos que extrapolar esse ábaco e interpolar esses valores. Então, eu mantive aqui, nessas áreas maiores, de 400 até 1000 km², o último valor de 0,88. Tá? Então, por isso que eu deixei em vermelhinho, porque esse valor aqui está extrapolado, né? Está uma estimativa. Né? Agora, os outros valores estão baseados aqui justamente nesses valores aqui do ábaco. Tá? Eu só corrigir esses dois valores aqui também, ó. 97, tá. Então, aqui eu tenho esses valores aqui extrapolados e esses valores obtidos aqui pelo ábaco, de acordo com essa correlação que eu mostrei aqui para vocês, tá? Bom, beleza. Então, eu entro então na última coluna, que é a minha coluna do método Ipaivu para calcular a minha vazão de projeto. Vou congelar essa tabelinha para ficar mais fácil também. E como que eu calculo então essa vazão? Essa daqui é a equação, ó, 0,278. O que é 0,278, pessoal?
é 1, né? Fazendo aqui, ó, 1 dividido por 3,6, ó, 0,278, tá? Então, da mesma forma que a gente tem ali na equação do método racional, né, que a gente tem aqui a equação de 1 dividido por 3,6, vamos colocar assim, é a mesma coisa, tá? Então perceba que aqui só está representado de uma forma diferente, mas é 1 dividido por 3,6. Então é C e A, da mesma forma que a gente tem no método racional, só que a nossa área vai estar elevada a 0,9 para essa correção de área. O nosso C leva em consideração aqui o C2, o C1 e o F, né, que é o nosso runoff, fator de forma e coeficiente de forma, tá? E nós temos também o nosso coeficiente de distribuição espacial da chuva. Então nós temos aqui esse K, beleza? Então, pessoal, aqui nós calculamos a nossa vazão de cheia. Para calcular a vazão de projeto, a gente vai adicionar essa vazão de cheia 10%. Então perceba que na célula aqui, ó, eu tenho toda a minha equação montada e multipliquei por 1,10. Tá? Então coloquei aqui o valor final para cada cenário, beleza? Olhando o nosso fluxograma, esse paivu, né, seria indicado a 1 a 200 km², então seria 1 não, né, 2, né? Então colocar aqui 3 até 200, então seria nessa faixa aqui, indicado pelo DAE, né? Deixar em negrito aqui, ó. Então seria nessa faixa, certo? Beleza. Passando aqui o fluxograma para áreas maiores, né, onde daí está indicando o método Coquet-O'Hara, a gente vai abrir aqui a tabelinha dele, né? Esse método é um pouquinho mais complicado, mas eu vou detalhar ele para vocês aqui rapidamente, tá? Bom, o que acontece? Tenho aqui a minha área de contribuição, aqui está em quilômetros quadrados, tenho a minha área de contribuição em metros quadrados, tá? Então é a mesma área, só mudou a unidade. Tenho o comprimento do tal VEG, tá? Tenho o comprimento aqui que está como LA, que vai ser do nosso ponto central da bacia, do ponto de gravidade da bacia até o meu exutório, tá? Então tem o tal VEG que é todo o trecho, né? E o LA vai ser do ponto central da bacia, né? do ponto ali de gravidade até o exutório, essa distância, tá? Esse é o nosso LA. Tem a minha declividade, que está em metros por quilômetro, tá certo? Metro por quilômetro, aqui é uma unidade não muito comum, né? Mas eu já deixei assim por causa das equações que são utilizadas aqui no método Coquet-O'Hara, perfeito? Então já tenho esse valor aqui também. Tenho o meu CT, que é esse coeficiente que o método acaba utilizando. Como eu disse para vocês, tem um vídeo específico do método Coquet-O'Hara, que lá eu explico melhor um pouquinho desse coeficiente, tá? E nós temos ali uma faixa para trabalhar com esse coeficiente, tá? Que varia ali de 0,8 até 2,4, né? Então, indicado, né, um valor médio aqui indicado é de 1,4, então a gente está trabalhando com esse valor aqui médio de 1,4, tá? Lembrando, se você quiser se aprofundar mais esse método, depois você assiste o vídeo completo lá, a gente entra com bastante detalhe, tá certo? Depois eu tenho o ΔH, que é o desnível do meu tal VEG, tá? Tempo de concentração, calculado com a equação de Kirchhoff, como a gente calculou também nos outros métodos, para ficar similar, tá? Deixa eu só congelar aqui também essa coluna aqui superior, beleza? Tenho o meu tempo de concentração em horas, tá? Então é o tempo de concentração em minutos dividido por 60. Intensidade de chuva para a cidade de São Carlos também, a mesma equação de chuva. Coeficiente aqui, runoff, né? Então estou mantendo aqui o coeficiente de meio, assim como a gente viu também nos outros cenários, para ficar igual. Tempo de base vai ser o nosso tempo de concentração, né, vezes 3. Tá? Então o método acaba indicando isso para a gente, tempo de concentração vezes 3, tá certo? Depois eu tenho o tempo de retardo, né? Então tem essa equação aqui embaixo, ó, que leva em consideração o nosso coeficiente, né, da bacia, dividido por 1,33 vezes comprimento do tal VEG vezes comprimento do ponto de gravidade até o nosso exutório, está elevado aqui a 0,3, então nós temos essa equação também aplicada para calcular esse tempo de retardo, certo? Depois eu tenho a minha duração da chuva, como que ela é calculada? Vai ser aqui o nosso tempo de retardo dividido por 4, tá? Então, TR, que a gente acabou de calcular em horas, dividido por 4. Beleza?
Próximo passo, pessoal, esse passo aqui, ó, da coluna Q, que é a nossa variável K, é da mesma forma que nós temos no método Paivu, tá? Coeficiente de distribuição espacial da chuva. Como que eu vou determinar esse K? Da mesma forma que a gente determinou para o Paivu, tá? Então, olhando esse ábaco aqui, a área e a duração da chuva, eu vou encontrar os coeficientes para cada faixa aqui que eu vou estar aplicando, tá? Então, aqui é o mesmo cenário, tanto é que eu deixei também para as áreas maiores, né? Aqui o valor em vermelho que foi extrapolado, beleza? Bom, tenho então a nossa coluna R, que é aqui o nosso HI, que vai ser basicamente a altura de chuva. O que é a altura de chuva, pessoal? Isso aqui a gente usa bastante quando a gente vai construir o hidrograma de projeto. Então, eu tenho a intensidade de chuva e tenho a duração da chuva, certo? Intensidade é milímetros por hora, duração, hora. Quando eu multiplico um pelo outro, corta hora com hora, fica milímetros. Então, eu vou ter a minha precipitação, a altura de precipitação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Multiplicando a intensidade da chuva vezes a duração da chuva, como está na equação aqui embaixo. Tá? Beleza. Agora, como eu tenho esse coeficiente K, né, que é a variação espacial da chuva, eu vou calcular a minha altura de chuva uniforme na bacia. Como eu disse no método Paivu, nós temos essa chuva meio distribuída ao longo da bacia, né? Algumas áreas não estão chovendo, outras estão chovendo mais, outras menos, e assim vai. Então, aqui nesse HU aqui, é a altura de chuva uniforme, tá? Como que a gente calcula ela? A gente já tem o K, que é o coeficiente de distribuição espacial da chuva, a gente já tem a altura da nossa chuva, então multiplica um pelo outro, tá? Então perceba que é K vezes a altura de chuva, beleza? Depois, pessoal, o que a gente tem que considerar, né? Até aqui, a gente está considerando a altura de chuva, né, que incidiu sobre a bacia. Só que a gente sabe que parte dessa chuva não vai contribuir para o volume de escoamento superficial, né? Então a gente vai calcular agora essa lâmina excedente da chuva, tá? O que vai contribuir para o volume que vai ser escoado pela bacia. Então, para calcular essa lâmina excedente, ele considera aqui o nosso runoff vezes a nossa altura uniforme da lâmina d'água. Tá? Então, ó, C vezes HU. Tá? Então, perceba o seguinte, pessoal. Esse método aqui, né, ele considera que o seco runoff, a gente precisa calcular o tempo de retardo, a duração da chuva ela é igualada ao tempo de concentração, assim como os demais métodos. Ele utiliza o coeficiente de distribuição espacial da chuva, assim como o Ipaivu, e o racional não tem isso, tá? Ele calcula a altura de chuva, assim como o hidrograma de projeto, né? Ele calcula a altura uniforme fazendo a correção dessa chuva com o coeficiente K, levando em consideração a distribuição espacial da chuva, né? O método racional também não tem isso. Ele calcula a lâmina excedente da chuva, tá? E com a lâmina excedente a gente consegue calcular então o volume que vai ser escoado, o volume de escoamento direto, superficial direto da bacia, tá? Então, ó, VESD, volume de escoamento superficial direto na bacia em metros cúbicos. Então vai ser a nossa lâmina excedente vezes a área. Só tome cuidado com a unidade, né, porque a lâmina está em milímetros, a área aqui ela está em quilômetros, mas eu vou calcular com a área em metros quadrados, para a gente chegar com um volume de metros cúbicos, tá? Então só atenção aqui nessa conversão da área, como está aqui na equação já montada, tá certo? Depois, pessoal, a gente pode então calcular a vazão pelo método coqueio errado. Como é que ele calcula? Essa equação aqui, ó. Duas vezes, deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. 2 vezes o volume de escoamento superficial direto dividido pelo tempo de base vezes 3.600, tá? Então, com isso, a gente consegue calcular a vazão do projeto para todos os cenários, tá? Lembrando que esse método, como está indicado no fluxograma, ele seria aplicado para áreas de 200 a 600 km². Então, pegando aqui de 200 a 600 km². Certo? Então, seria essa faixa aqui. Beleza? E por fim, pessoal, a gente vai olhar aqui o hidrograma unitário, né? Então, o que acontece? Nessa abinha do hidrograma unitário, eu vou ter algumas colunas iguais, todas os métodos que a gente já viu, né? Então, a área de contribuição vai ser igual, o comprimento do Talveg vai ser igual, o desnível vai ser igual, o tempo de concentração, como que é calculado? Equação de Kirchhoff igual racional, igual
Paivu igual que eu errada, tá? Deixa eu só congelar aqui também essa abinha. Tá? Então, método, tempo de concentração, equação de chuva também de São Carlos, estou aplicando, runoff de meio também, tá? Agora, olha só, a duração da minha chuva vai ser igualada também ao tempo de concentração. Meu tempo de concentração está em minutos, a duração da chuva vai estar em horas, né? Então, dividir o tempo de concentração por 60, beleza? Fiz essa divisão. O próximo passo, pessoal, o próximo passo é o seguinte, para eu aplicar aqui esse hidrograma, eu vou precisar ter a precipitação máxima no meu hietograma de chuva, tá? E aqui eu não coloquei todo esse passo a passo da distribuição temporal da chuva, com hietograma, com os métodos blocos alternados e RUF e tal. Por quê? Porque senão a aula ia ficar gigantesca, né? E já tem aula específica do método de RUF, já tem aula específica do método de blocos alternados, de Ien-Show, já tem aula construindo o hidrograma de projeto inteiro aqui no canal. Então, assim, para não ficar muito pesado, o que eu fiz, tá? Uma planilha à parte, eu fui construindo esses hietogramas, né, de chuva, essa distribuição temporal, né, com o método de RUF, tá, de primeiro quartil, e fui já colocando direto aqui, ó, tá, o bloquinho de chuva com a maior intensidade. Tá? Então isso aqui eu já fiz para facilitar aqui nessa aula, tá? Mas se você tem dúvida nesse assunto, você pode pesquisar depois no canal Método de RUF, tá, no meu canal, ou hidrograma de projeto, que dentro do vídeo inteiro, 1h30 de vídeo, tem o método de RUF também, distribuição, bloco de chuva e tudo mais, tá? Então, é o bloquinho que tem a maior intensidade na distribuição, tá? Temporal aqui da chuva. Então, já coloquei para cada cenário aqui, ó, de tal VEG, desnível, tempo de concentração, vai ter aqui uma distribuição específica, tá certo? Depois eu tenho esse passo de tempo que vai ser utilizado no cálculo, né? Esse passo de tempo ele é indicado, né, que seja igual ou menor a 0,17, como está na equação aqui, vezes o tempo de concentração. Tá? Igual ou menor a 0,17 vezes o tempo de concentração. Ah, Zé Roberto, de onde saiu isso? Olha, se você tem esse livro aqui, né, ou já viu esse livro, você pode consultar aqui dentro da bibliografia da parte de hidrograma unitário, que você vai ver ali algumas referências, né? Mas essa é uma regra básica aí para esse passo de tempo, tá? Do bloco de chuva. Depois eu vou ter aqui o meu TL, né? O meu lag time, então vai ser 60% do tempo de concentração, tá? Então 0,60 vezes o tempo de concentração. Tempo de pico vai ser metade da duração da chuva, do bloquinho de chuva, mais o meu TL, né? O meu lag time, tá? Então já tenho aqui o TR, já tenho o TL, então vou fazer essa conta e vou colocar aqui o resultado, tá? Como já está no Excel. Tempo de base, 2,67 vezes o tempo de pico, que eu acabei de calcular. Beleza? Então eu coloquei aqui. E qual que vai ser a vazão? Bom, a vazão do hidrograma unitário vai ser 2,08 vezes a área dividido pelo tempo de pico, tá? Só que isso daqui ainda, pessoal, eu vou multiplicar, isso daqui seria a vazão por centímetro de chuva. Tá? Então, essa vazão aqui unitária seria por centímetro de chuva na bacia. Tá? Quando eu multiplico aqui esse resultado pela minha altura de chuva, aqui do bloquinho de chuva, que a gente já considerou aqui na distribuição de RUF, né? Quando eu multiplico por esse valorzinho aqui, eu chego então na minha vazão em metros cúbicos por segundo, não mais por unidade de chuva, que aqui eu já multipliquei pela altura de chuva, certo? Então aqui eu fiz dessa forma, calculei e já multipliquei pelos bloquinhos de chuva máximos aqui para chegar nessa vazão. Beleza? Então, pessoal, esse é o passo a passo também desse método. Perceba que ele leva em consideração então o nosso runoff, assim como os demais métodos. Nós igualamos a duração total da chuva ao tempo de concentração também, assim como os demais métodos. Um diferencial muito grande é essa distribuição de chuva, né, que a gente fez aqui com o método de RUF, poderia ser feito com o método de blocos alternados, de Ien-Show, etc., né, mas aqui nós colocamos o bloquinho com a maior intensidade de chuva, tá? E também calcula aqui o passo de tempo do bloquinho de chuva, calcula também o nosso lag time, tempo de pico, tempo de base, e aqui nós temos o cálculo do hidrograma unitário, né, que é essa equação aqui embaixo, já multiplicando a nossa altura de chuva aqui
com o bloquinho máximo que a gente tem para chegar na vazão de projeto, certo? Então, pessoal, aqui é o último método que nós temos aqui dentro desse fluxograma, tá? E depois desse método nós já temos os softwares, que eu também não vou entrar no mérito aqui hoje, porque senão a aula vai ficar quilométrica, né? E já tem aula também dentro do canal do YouTube, beleza? O que eu queria mostrar para vocês agora, pessoal. Coloquei dentro desses cenários aqui que a gente viu, né? Método racional, Ipaivu, Kokei-Uehara, hidrograma unitário. A gente tem aqui as mesmas áreas, mesmos comprimentos, né? Tentei manter o máximo do cenário igualado para todos os métodos. Tudo bem que o método Kokei-Uehara, por exemplo, tem esse coeficiente, né? A gente pode mudar e isso vai interferir também no resultado. O Ipaivu, ele tem o coeficiente K, o método racional não tem, né? Mas assim, a gente tentou manter o cenário de entrada igual, né? A bacia, comprimento, tudo igual, para ver o resultado no cenário de saída, da vazão de projeto, tá? Então, olha só, coloquei esse gráfico comparativo e o que nós temos aqui? As colunas azuis são os resultados do método racional, colunas amarelas, resultado do método Ipaivu, coluna roxa do método Kokei-Uehara e coluna verde do método hidrograma unitário, certo? O eixo horizontal são as áreas em quilômetros quadrados e o eixo vertical são as vazões de resultado. Então perceba só, áreas, né, de 1 até 2 quilômetros quadrados, né, nós temos aqui algumas diferenças, né, mas são diferenças menores, né, quando a gente pega todos os métodos aqui. Tá? Então existe sim uma diferença dos métodos, obviamente, mas não são tão gritantes assim. Então, nessa faixa menor, o método racional, que é o que está sendo indicado aqui pelo fluxograma, ele está dando aqui um dos cenários mais críticos de vazão, tanto para 1 como para 2 km quadrados, certo? Como a gente vai aumentando essa área, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, perceba o seguinte, o método racional para o método Ipaivu já começa a ter um certo descolamento, o método racional começa a disparar aqui, né, com valores superdimensionados, tá? Então, se a gente pegar o limite ali da indicação do Ipaivu, que está dando 200, né, o método racional estaria já numa faixa aqui de 711 metros cúbicos por segundo de vazão, enquanto o método Ipaivu está numa faixa de 296, menos que 300, né, menos da metade, tá? Então, perceba que o método racional, ele superestima realmente essas vazões para áreas maiores, né? O método Ipaivu, né, mesmo que inicialmente ele se assemelha bastante com o método racional, conforme vai aumentando a área e principalmente nós vamos tendo a influência aqui desse coeficiente aqui de distribuição espacial, que ele vai reduzindo aqui essa vazão de pico, vai controlando essa vazão de pico, né, e essa área já está elevada a 0,9, ele começa então a ficar um pouco mais retido, né, enquanto a vazão do método racional começa a disparar. Tá? De 200 a 600 km quadrados, perceba que o método Kokei-Uehara, que é o roxo, e o método hidrograma unitário, eles ficam bem parecidos, né? Eles ficam bem parecidos, né? Então, os valores aqui de 160 para o método Kokei-Uehara e 151, né, para o método hidrograma unitário são bem parecidos, tá? Lembrando que esses valores aqui do CT, se a gente for mudar, por exemplo, para 1, né, a gente vai ter essa influência também no resultado. Então, olha só, o Kokei-Uehara já fica bem inferior aqui ao nosso valor do hidrograma unitário. Tá? Então, eu vou adotar de novo o valor médio, 1.4, né, que já é indicado pelo Kokei-Uehara. Mantendo aqui esse valor, ele fica realmente bem parecido com o hidrograma unitário. Acima de 600 km quadrados, perceba que os dois métodos também eles continuam tendo essa semelhança. A diferença é que o Kokei-Uehara começa a ficar com um resultado um pouco maior, né? Até 100 km quadrados, se vamos colocar 200 km quadrados, eles estão igualados aqui os valores. Passou disso, o Kokei-Uehara começa a apresentar valores maiores, dependendo obviamente do CT e algumas variáveis. E o hidrograma unitário aqui também permanece com uma faixa bastante similar, né, com valor um pouquinho menor. Tá? Perceba o seguinte também, pessoal. O método racional, né, ele tem uma crescente até 10 km quadrados, ele tem uma linha aqui, uma reta crescente aqui, né,
A partir de 10 km², ele começa a inclinar mais essa crescente, até uns 100 km². Passou disso, aí ele vai para o espaço aqui, né? Superestima demais a vazão. Método Itaipu, ele tem uma crescente bem suave, até 10 km², né? Quando começa a aumentar a área dele, de 30, 50, ele começa a crescer também essa inclinação, e áreas maiores, né, ele acaba mantendo também aqui um pouco superestimado a vazão, mas numa reta quase que constante também aqui o resultado da vazão. Já os outros dois métodos, Kokei-Uehara e o método hidrograma unitário, eles têm uma crescente suave em todo o seu desenvolvimento, né, desde áreas menores até as maiores. Eles não têm uma disparidade, né, quando a gente muda aqui de uma área para outra, tá? Eles acabam seguindo um crescimento médio dessas áreas, tá? Das vazões linkadas às áreas, né? Quando eu olho aqui essa última BIM, então, pessoal, eu tenho essas faixas aqui que são indicadas pelo fluxograma, né? Então, a faixa indicada pelo método racional, Itaipu, aqui eu acho que eu inverti, esse daqui é roxo. Deixa eu mudar aqui para não confundir. Esse daqui é do Kokei-Uehara e esse daqui é do hidrograma, né? Isso. Então, seguindo aqui o que o DAE está apresentando nesse manual, as faixas aqui de aplicação, tá? Então, lembrando que esses métodos, tá, pessoal? Eu passei aqui rapidamente para vocês, um por um, né? E um pouco das diferenças que nós temos aqui de cada método, o que entra em um, o que não tem no outro e tal. Então, isso daqui eu passei rapidamente, mas lembrando que no meu canal tem vídeo específico para cada método, detalhando bem ali, então, a aplicação de cada método, tá certo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Espera aí. Deixa eu jogar essa outra tela aqui. Então, pessoal, só lembrando que essa aula, né, faz parte aí do nosso projeto de Hidrologia Básica para Engenheiros e Aspirantes, tá? Então é um guarda-chuva maior. Dentro desse guarda-chuva nós temos aí as aulas, os PDFs, planilhas, lives e tudo mais. Vou deixar um convite aqui especial para vocês, que também faz parte desse projeto. Nos dias 4, 5, 6 e 7 de abril nós vamos ter a Semana de Hidrologia Aplicada aos Mercados de Engenharia, tá? Vai ser uma semana com 4 aulas, onde a gente vai ver temas técnicos, né, como vazão de projeto, bacia de detenção, modelagem no REC HMS de dam break. Tomar uma aguinha que a garganta vai secando, né? Então, modelagem de dam break, né? Então, vai ser um evento bem bacana, de 4 noites, aí, aulas ao vivo, né, 8 horas da noite, e nós vamos também passar ali algumas estratégias, uma visão mais profissional de mercado também, tá? Então vai ser um evento bem bacana, gratuito, né? Vou deixar o link também na descrição desse vídeo para vocês se inscreverem e garantirem a vaga de vocês aí, tá certo? Dentro do site sobreasaguas.com, que é o nosso site /blog, nós postamos mais um artigo lá, esse artigo justamente voltado ao método de distribuição temporal da chuva, método de Ruff, tá? Então a gente viu alguns pontos do Ruff aqui dentro dessa apresentação, desse vídeo, né? E lá do artigo você tem ele bem detalhado também para você consultar, beleza? No mais é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Ficam aqui os meus contatos também, meu e-mail profissional, meu WhatsApp, as redes sociais, né? Caso você não me siga no Instagram, LinkedIn, Facebook, Telegram também, né? Se continuar funcionando aí no Brasil, né? Por enquanto está funcionando. E aqui no YouTube, obviamente. Então deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Para você estar por dentro das novidades. E muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Se cuidem. Então até a nossa próxima aula, o próximo encontro, né? Que vai ser na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, com mais um episódio do podcast sobre as águas, tá bom? Grande abraço e até a próxima.